Vamos criar para fazer o dia bom? Nós estamos no nosso projeto Closet de Crochê. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir depois e entender esse projeto, que é basicamente a gente construir um closet de crochê com peças atemporais que nós vamos de fato vestir no dia a dia. E nada melhor do que apostar em uma regata de crochê, não é mesmo? Porque ela vai bem com tudo. Você coloca uma calça jeans, um short, uma sainha, você já está pronta para arrasar. É uma peça que, se você ama crochê, você precisa ter aí no seu guarda-roupa. A aula tá completa e detalhada para você que tem um sonho de fazer uma regata básica de crochê, sob medida. Independente do seu tipo de corpo, você vai conseguir fazer. Desde já, eu te convido a assistir esse vídeo até o final para você entender toda a estrutura, da peça e depois investir nos materiais e de fato começar a fazer. Se você ficar com qualquer dúvida enquanto estiver tecendo a sua peça, você pode estar me mandando mensagem aqui porque eu vou ficar muito atenta para te auxiliar. Se você quiser me mandar também um vídeo, uma foto de alguma coisa que você quer me mostrar especificamente, me manda lá no meu Instagram, @RaquelDaiva, porque eu vou amar acompanhar todo esse processo. Tá com a sua fita métrica na mão? Pega ela aí, porque nós já vamos tirar as medidas corporais que a gente vai precisar para tecer essa regata. A primeira medida que a gente vai precisar é da circunferência do nosso busto. Vai pegar a sua fita métrica e você vai colocar na parte mais avantajada, mais alta do seu busto. Não precisa apertar muito, tá? Deixa uns 2 dedos, não ficar apertada demais a peça. A segunda medida que nós vamos precisar para tecer a nossa regata de crochê é o comprimento da peça. Você vai medir da altura do seu ombro até onde você quiser fazer. Você pode fazer ela mais cropped, abaixo do peito. Você pode estar fazendo ela maior, até uns 4 dedos abaixo do umbigo. Vai da sua preferência e do seu gosto pessoal. Outra medida que nós vamos precisar é do nosso decote. Qual é a profundidade de decote que você quer deixar? Você pode medir do ponto que você quer deixar o seu decote até o alto do seu ombro. Por fim, nós vamos precisar da medida da cava. A gente vai tirar a medida desse espacinho aqui, ó, da nossa axila. Para ficar mais fácil, o espaço da axila é esse daqui, ó, de um cantinho a outro. No meu caso, ele dá 10 centímetros. Mas você pode também estar pegando a sua fita métrica e posicionando assim, ó, aqui, ó, e conferindo. O meu deu 10 centímetros. Para fazer essa peça, eu usei o fio Charme da Círculo Produtos. Utilizei um novelo e mais um pouquinho do outro. Ela ficou com umas 180 gramas, né? Cada novelo vem com 150. O tamanho, ele é um tamanho M. E a seguir, eu vou deixar uma tabela para você de medidas, para você se basear aí quantos novelos você vai precisar para sua peça. Lembrando que você pode estar fazendo essa regata com qualquer fio que você tiver aí, porque eu te ensino a fazer sob medida. Então, você usar um fio diferente não vai alterar em nada. Já pega o fio que você tem aí. Se você quiser fazer também de sobras de fios, vai ficar perfeita a sua regata. Eu utilizei a agulha 2,5 para tecer toda a peça e para fazer a costura da união e os detalhes de acabamento. Eu usei algumas vezes a agulha 2 milímetros, mas durante o tutorial eu explico quando vai acontecer essa troca de agulhas. Na descrição do fio Charme, a especificação de que agulhas você pode usar, eles indicam da agulha 2,5 até 3,5. Então é bom você observar a sua tensão de ponto. Se a sua tensão de ponto for mais folgada, igual a minha é, você pode estar fazendo com a agulha 2 milímetros. Agora, se seu ponto for mais apertado, faz uma amostrinha aí, tá? Testa com a agulha 3 e com a agulha 3,5 e observa em qual delas, o seu ponto vai ficar mais juntinho, bonito, não vai ficar aquele ponto pequeno, duro, nem aquele ponto molengo, sabe? Então, se você tiver essa dúvida de qual agulha utilizar, e se você também for trabalhar aí com outro fio, porque você pode fazer com o fio que você tiver e quiser, testa as agulhas, tá? Porque às vezes a agulha que eu estou utilizando não vai ser a melhor para você, porque cada crocheteira tem a sua tensão de ponto e o seu jeitinho de crochetar. Vamos precisar também de marcadores e de uma tesoura. Agora que você já sabe todos os detalhes dessa peça, já tirou essas medidas e está com seus materiais em mãos, vem comigo. Vamos para a aula. Vamos começar fazendo uma laçada inicial e uma sequência de correntinhas.
Fiz as minhas correntinhas, um cordão bem grande. Agora eu vou pegar a minha fita métrica. Vou vir aqui no lugar que eu iniciei o meu trabalho, certo? Vou colocar aqui, ó, primeiro pontinho, bem no início da fita métrica. E eu vou medir dando uma leve esticada. E qual é a medida que eu preciso? Eu preciso da metade da medida do meu busto. No meu caso, eu tenho 90 de busto. Então, metade é 45 centímetros. Essa parte é importante você decidir se você quer uma regata mais justa no corpo ou se você quer ela mais folgadinha. Se você quiser ela mais folgadinha, você pode colocar aí 5 centímetros a mais, tá? Para ela ficar mais frouxinha. Para medir, você vai firmar aqui com o seu dedo e com a sua outra mão, ó, você vai dando uma leve esticadinha, certo? Isso daqui é pra gente já ter uma noção de quanto o nosso ponto iria ceder, né? Então, eu venho aqui esticando, 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 eu preciso de 45, ó. Praticamente, já fiz a quantidade certa aqui de correntinha, tá vendo? 45 centímetros. No seu caso, se passar, você desmancha. Se faltar, você faz mais umas correntinhas e volta medindo. Vou segurar aqui na minha última correntinha e vou subir mais 2 pontos para valer como nosso primeiro ponto alto falso, né? Primeiro ponto alto. Vou pular esse ponto que eu estou segurando, vir para o próximo e fazer um ponto alto. Percebam que quando eu faço o ponto alto, eu gosto de deixar só uma correntinha aqui, ó, um fio para baixo, tá vendo? Os outros eu deixo para cima. Porque dessa forma eu sinto que o trabalho fica mais firme. Impede mais de ceder, ó. Porque se você pegar só esse daqui de cima, o ponto já começa a abrir. Tá vendo a diferença? Se você pegar só uma alcinha. Então eu gosto de pegar as duas alcinhas aqui, ó, deixando só uma para baixo, para dar mais firmeza no trabalho. E a gente vai seguir aqui fazendo os nossos pontos altos até o final da fileira. Cheguei aqui no final, certo? E agora a gente vai subir a próxima carreira. Para subir, eu sempre faço uma correntinha, viro o trabalho da direita para a esquerda, sempre, tá, gente? Isso a gente vai fazer em todas as próximas fileiras que a gente for subir. Introduzo a agulha aqui no ponto, busco mais uma alcinha, fiquei com duas, ó. E vou fechar as duas. Depois eu vou voltar só na primeira aqui. Busco mais uma, fiquei com duas e fecho. Dessa forma, a nossa lateral vai crescer bem retinha, tá? Laço o fio na agulha e começo aqui a fazer os meus pontos altos. Vou pegar bem dentro do ponto mesmo. Tenho que fazer aqui o meu último ponto. Vou dar uma dica para vocês, quando esse pontinho estiver muito apertado, para vocês não sofrerem, é só pegar uma agulha menor, certo? E fazer esse último pontinho. Bom também que ele fica bem apertadinho. Aí você já volta para a agulha que você estava trabalhando. E vamos subir aqui novamente uma carreira. Faço uma correntinha, viro o trabalho, já introduzo aqui dentro e faço o ponto alto falso. E começo a fazer os meus pontos altos. Agora aqui a gente vai ficar fazendo fileiras de ponto alto em cima de ponto alto. O mais importante aqui é você prestar atenção na sua tensão de ponto, tá? Porque se você começar a fazer os pontos muito folgados, a sua peça vai começar a abrir. Vai começar a abrir, né? Seus pontos vão abrir e aí não vai ficar retinho. Então, quando você estiver fazendo seus pontos altos, ó, firma, tá? E quando você terminar aqui, ó, dá uma apertadinha para o seu ponto ficar bem bonitinho. Segui aqui fazendo algumas fileiras, o total de 25 fileiras, que ficou com 25 centímetros. Ó. 24, se dá uma leve esticada, 25 centímetros, certo? O retângulo aqui, ele fica 3 dedos abaixo do meu umbigo e na linha do meu decote. A taxa de fileiras que você vai fazer é de acordo ao tamanho que você quer a sua peça. Então, se você quiser a sua peça mais cropped, você pode fazer menos fileiras e ir medindo aí no seu corpo. Se você quer ela maior, né, mais blusinhas, você faz mais fileiras até alcançar a linha do seu decote. Caso você queira também um decote mais fechado,
você pode também fazer mais fileiras, certo? Ou se você quiser mais aberto também, você faz menos fileiras. É interessante você pegar esse retângulo aqui, se você tiver com alguma dúvida, e posicionar no seu corpo, tá? Para você ver qual é o tamanho que ele fica aí. Depois que você alcançou a medida certa que você quer aí do retângulo, a gente vai trabalhar aqui a cava e o decote crescendo para as alças. Para determinar o tamanho da nossa cava, você vai medir abaixo da sua axila. No meu caso, deu 10 centímetros. Vou deixar 5 centímetros para esse lado e 5 centímetros para o outro. Então, vai vir com a sua fita métrica, vai posicionar, não precisa esticar, certo? Aqui deu 5 centímetros, você vai colocar um marcador. Esse outro lado, você não precisa medir. Você vai vir aqui contando quantos pontos você deixou. 1, 2, no meu caso foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no 11º eu coloquei o marcador. Então, vou vir contando aqui desse lado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui no 11º eu vou colocar o marcador. A gente já determinou o espaço, né, que vai ficar da cava do nosso braço. Agora a gente vai determinar o meio, contando de um marcador a outro, certo? A gente vai determinar aqui o meio do nosso trabalho para trabalhar o decote com a alça para um lado e para o outro. E eu tenho 77 pontos. E eu preciso achar o meio. Então, eu vou deixar 38 para um lado, 38 para o outro e vou colocar, né, no meio o marcador. Se eu tivesse dado o número par, por exemplo, vamos chutar aí 20, eu teria deixado 10 para um lado, 10 para o outro, e em vez de colocar no meio do ponto, aqui no ponto que sobrar, porque só vai sobrar um ponto se for número ímpar, né, minha gente? Então, se o seu número der par, você vai deixar a mesma quantidade para um lado, a mesma para o outro, e vai pegar aqui, ó, no meio. No caso de ter dado um número ímpar, vai sobrar um ponto, né? No caso, por exemplo, de ter dado 21. 10 para um lado, 10 para o outro, e colocaria aqui no pontinho do meio que sobrou, né? Então, daria 21 certinho. No caso, deu um número ímpar. Deu 77, que dividido por 2 dá 38,5. Então, eu vou deixar 38 para um lado, 38 para o outro, e vou colocar aqui, ó, no ponto do meio, o meu marcador. Prontinho, agora que a gente já tem as nossas marcações, a gente vai vir aqui, ó, vai fazer uma correntinha e puxar essa laçada para dentro, porque a gente vai precisar cortar esse fio. Ao cortar esse fio, eu vou voltar aqui pro início do meu trabalho, aqui, certo? Vou pular esse ponto aqui do marcador, vou vir no próximo, introduzir o meu fio, puxar aqui o meu fio para dentro do ponto, dar um nozinho, e aqui eu vou subir um ponto alto falso. Subi um ponto alto falso, vou laçar meu fio na agulha, introduzir aqui, nesse ponto, e vir no próximo, e também vou buscar laçada, porque aqui a gente vai trabalhar uma diminuição. Certo? Então, eu fiz um ponto alto falso e uma diminuição. Agora para frente, eu só vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Até faltar 3 pontos aqui, ó, para chegar nesse marcador. Cheguei aqui no final, faltando 3 pontos, certo? Para chegar aqui no ponto marcador. Então, nesses dois aqui, eu vou fazer uma diminuição. Lacei um, lacei o outro e vou diminuir. Laço, vou fazer o ponto alto normal. Então, aqui a gente vai subir fileiras fazendo a mesma coisa, certo? Eu sempre vou trabalhar normalmente o primeiro e o último ponto alto. E logo em seguida eu vou trabalhar uma diminuição. Em todas as carreiras, de ida e vinda. Então, agora eu vou subir a próxima, faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Vou trabalhar aqui o ponto alto falso. Laço e já faço a minha diminuição. Trabalho normalmente meus pontos altos, até faltar 3 pontos aqui, ó, no final, para finalizar. Chegando no final, 3 pontos, né, eu vou fazer aqui eu vou fazer a diminuição.
E o último ponto aqui normal, ponto em cima de ponto. E vou seguir nas demais fileiras, repetindo esse mesmo processo. Segui aqui fazendo algumas fileiras, foi afunilando, né, gente? Se transformando em um triângulo. E aqui você vai fazer diminuições até chegar à medida que você quer a sua alça. Tem pessoas que gostam de alças mais grossinhas, mais fininhas. Então, se você quiser uma alça mais fininha, você pode continuar diminuindo aqui, certo? E deixar aí com 4 pontos altos ou com 3. Parei de diminuir aqui com 6 pontos, certo? E agora eu vou fazer fileira em cima de fileira até alcançar aqui a medida do meu ombro, até chegar em cima do meu ombro. Fazendo o meu decote com a minha alça. E eu fiquei aqui, ó, gente, com 24 centímetros. 24 centímetros. Se você tiver dúvida e quer tirar a medida no seu corpo, você pode simplesmente colocar a sua fita métrica mostrando nessa imagem do seu decote até o seu ombro. Que aí você vai conseguir ver direitinho em centímetros qual é o seu tamanho, né? Para você fazer isso em fileiras, certo? Então, chegando aqui no final, que eu já tenho a minha quantidade, eu vou fazer uma correntinha e eu vou voltar aqui, ó, fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos. Feito aqui os meus pontos baixos, agora eu vou cortar o fio, deixando uma pontinha aqui para me arrematar. Cortei. Vou virar o meu trabalho, porque aqui é o meu lado avesso. Mas por que eu determinei que ele é o meu lado avesso? Porque eu comecei aqui, ó, né? Eu comecei aqui. Então, esse ponto tá pra frente. Aí, desse lado de cá, eu também vou começar aqui, do ladinho, tá? Porque senão, essa fileira aqui vai ficar diferente da outra. Não dá tanta diferença assim, né, gente? Porque quando a gente trabalha com fileiras de ida e volta, o trabalho meio que fica sem frente e sem verso, tá? Mas aí, se você quiser seguir certinho, igualmente a mim, você vai cortar aqui seu fio, virar o seu trabalho e começar aqui, ó, do ladinho. Começar do marcador do decote para a cava. E desse lado é muito simples, porque você vai repetir o mesmo padrão do que você já fez aqui do lado, tá? Então, você vai seguir o mesmo número de carreiras, certo? A mesma coisinha. Ficou com dúvida? Olha para o lado, olha para o seu ladinho e segue aí fazendo o outro lado da sua peça. Finalizei aqui essa parte da camisa. E aí, depois que você fizer uma parte, você vai fazer outra, né? Porque a gente precisa de duas partes iguais. Só que a única coisa de diferente que você vai fazer de uma parte para outra é que nenhum a gente começou aqui a sequência de correntinhas pela medida, né? Agora que a gente já tem aqui a quantidade de pontos, o que você vai fazer? Você vai contar quantos pontos você tem aqui na base e fazer essa mesma quantidade de correntinhas para fazer o outro lado. E aí, quando você for também aqui, ó, calcular a cava, nessa outra parte, você só vai contar, né, que no caso aqui da minha foi 11, aí eu vou deixar também aqui o mesmo número. E em um dos lados, você pode estar fazendo uma sequência a mais, tá, de ponto alto. Vou mostrar como eu faço arremate, você pode repetir isso em todos os seus fiozinhos que estão soltos, certo? Primeira coisa, eu vou verificar aqui o meu lado da frente. Vou virar a peça para o lado de dentro e vou puxar esse fio aqui entre os pontos. Eu sempre pego uma agulha mais fina, porque aí fica mais fácil de passar o fio aqui, ó, dentro dos pontos. Depois que eu já passei algumas vezes dentro dos pontos, eu abro aqui o fio em dois. Abro aqui o fio em dois. Passo umas das perninhas só, aqui dentro de outro ponto. E aqui eu dou dois nós. Eu dou um mais folgadinho, para não repuxar aqui o ponto. E dou outro mais apertado.
e corto o excesso. Vamos trabalhar agora a união das duas partes, certo? Esse daqui é o lado direito. Ó, eu sempre olho pela primeira fileira. A parte da frente, que é o lado direito, ele é sempre mais gordinho assim. E a parte de trás, ela é mais sequinha. Como nesse trabalho a gente trabalhou com fileiras indo e vindo, meio que não tem como, né? Você pode escolher qualquer um dos lados, hein? Aí, não precisa se preocupar com isso. Mas eu sempre me guio pela primeira fileira. Eu vou deixar o lado do avesso para baixo da minha bancada e o lado direito para cima. E desse lado, vou colocar o lado direito para cá. Então, vai ficar direito com direito. Avesso para fora e avesso na bancada, certo? A gente vai posicionar aqui, ó, direitinho os lados. E vamos fazer a união aqui. Vou pegar uma agulha mais fina, introduzir aqui dentro do ponto, ó, dentro da cabeça do ponto. Dentro da cabeça aqui do outro ponto, buscar o meu fio. Vou dar um nozinho. E aqui eu vou fazer uma correntinha. Ó, introduzo dentro de um lado, introduzo dentro aqui do outro ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Introduzo aqui dentro do lado, do outro, faço o ponto baixíssimo. E aí, para cada ponto alto aqui, a gente vai fazer 2 pontos baixíssimos. Sempre pegando de um lado e do outro. Ó, busco o fio e já passo aqui dentro da voltinha. Chegando aqui no final, a gente vai puxar uma correntinha para dentro. Deixar aqui um tamanho de fio pra gente fazer o arremate. E do outro lado vai ficar assim, ó, gente. Fica uma costura mesmo, olha. Muito legal, né? E a gente vai repetir a mesma coisa desse lado de cá. Agora que a gente já fechou os dois lados, ainda aqui pelo lado avesso, a gente vai fechar aqui a alça, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, pontos baixíssimos. Vamos fazer juntos aqui desse lado. Então, vou unir aqui as duas partes. Aí, eu dou um nozinho. Introduzo de novo. Faço aqui uma correntinha. E aqui eu já venho um ponto de um lado. E um ponto do outro, busco, faço ponto baixíssimo. Introduzo de um lado, do outro, busco o fio e faço ponto baixíssimo. Vou buscar fio pra dentro. Vou cortar o excesso. E vou fazer aquele mesmo arremate aqui ó, nas duas pontas. Finalizei as mangas, gente, e eu já fiz aqui o acabamento da lateral, tá? Da regata. Claro que se você não quiser fazer o acabamento, se você quiser já usar ela assim, ó, tranquilo. Mas eu gosto do acabamento, eu acho que dá todo um refinamento na peça, sabe? O acabamento é tudo. E aqui embaixo também eu fiz uma sequência de ponto baixo, certo? Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse acabamentozinho. Agulha a 2,5. Eu vou vir com o meu fio. Vou amarrar. Amarrei aqui meu fio. Vou fazer uma correntinha. Volto e faço um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada, pegando bem na cabeça do ponto. Então, eu vou fazer ponto baixo aqui, ó, por toda a volta da alça, até me encontrar com a primeira aqui que eu fiz. E aqui no final, fiz o penúltimo. Eu vou fazer aqui o último, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de meio ponto alto. Então, eu vou aqui, ó, vim pra frente, fazer um ponto baixo, eu vou voltar aqui, ó, pra fazer o ponto alto falso. Vou seguir aqui fazendo meio ponto alto entre os pontos baixos aqui da fileira de base. Chegando aqui no final, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra unir, aqui o último no primeiro. Vou voltar aqui fazendo mais uma fileira de ponto baixo, entre os pontos também. Cheguei aqui no final, vou unir novamente, ó, o último no primeiro com ponto baixíssimo.
E aí eu já venho cortando o excesso do fio e fazendo o mesmo arremate. E agora vamos trabalhar o último acabamento, que vai ser daqui da gola, certo? Eu vou introduzir aqui dentro, buscar meu fio. E eu vou seguir aqui fazendo pontos baixos. Aqui que são pontos altos deitados, né? Cada um vai ter dois pontos baixos. Seguir fazendo aqui ponto baixo por toda a volta da peça. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para unir o último no primeiro e fechar. Eu vou caminhar aqui 1, 2, 3. Porque eu não quero que os pontos fiquem aqui no meio, sabe? Porque a gente vai precisar fazer uma diminuição aqui no meio, quando a gente passar, e aqui atrás também. Tá vendo que tá ficando arredondado? Aí a gente vai fazer a diminuição, que continue o Vzinho do decote. Mas aí, por enquanto, eu vou seguir aqui, ó, fazendo ponto baixo do mesmo jeito, mais uma fileira de ponto baixo. Ó, aqui a gente tem o meio, eu tenho 2 pontos desse lado, então eu vou laçar aqui e vou fazer uma diminuição desse lado. Vou fazer um ponto e aqui desse outro lado vou fazer uma diminuição. E agora eu vou seguir fazendo os pontos baixos. Chegamos aqui no final, por isso que aqui a gente caminhou as 3 correntinhas, pra gente conseguir fazer a mesma diminuição. Então eu vou laçar um lado, ó, faço mais um ponto, faço a diminuição, aqui eu vou fazer o normal, e desse lado também eu vou fazer a diminuição. Aqui eu vou fazer mais um ponto, né? Chegou aqui, ó, no primeiro, vou fechar com ponto baixíssimo. E aqui você pode trabalhar quantas fileiras você quiser. Se você quiser um acabamento mais grosso, você pode fazer mais fileiras de pontos baixos. Se não, você pode também parar por aqui e fazer o seu arremate. Finalizamos a nossa regata básica. Gente, essa é uma peça que a gente precisa ter um de cada no guarda-roupa, se você gosta de usar crochê. Eu tô fazendo já a minha coleção. Se você fizer a sua, não se esqueça de me marcar no Instagram, @RaquelDaio, ou me mandar também lá no direct, que eu vou amar ver. Tô muito feliz que você chegou no final dessa aula e fez a sua regata básica de crochê. E eu tô muito curiosa para saber qual cor você escolheu, como ficou. Então, me manda lá no Instagram, no direct, ou me marca, porque eu vou amar repostar o seu trabalho. Um beijo, foi um prazer fazer crochê com você. Até a próxima aula.